Fala galera do oitavo ano, videoaula de português agora para vocês. E vamos continuar com o assunto que já estava no livro. Então a gente já viu as conjunções, né, tanto coordenativas quanto subordinativas, e a gente analisa um pouco melhor a funcionalidade delas dentro das orações, que no caso vamos aprender agora que são as orações coordenadas. As orações coordenadas é uma espécie de período composto. O período composto é aquele período que é formado por duas ou mais orações. Tens que ter esse conceito na tua cabeça, tá? Quando essas orações formam um período composto, eles podem ter relações diferentes. O período pode ser coordenado, o período pode ser subordinado, esse período composto, tá? As orações coordenadas, como vocês podem ver aqui, são aquelas sintaticamente independentes. Ou seja, quando você tem um período composto, que tu já sabes que é formado por mais de uma oração, essas orações são independentes. Elas possuem sentido completo, mesmo separadas. Então, se você separa as orações de uma oração, de um período por coordenação, do período composto por coordenação, as frases, as orações isoladas permanecem tendo sentido completo, tá? Enfim, quando elas formam um período composto, tem uma questão muito importante que a gente vai analisar agora, é se elas são conectadas ou não pela palavra conjunção, que é o que a gente viu nas aulas anteriores, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, as orações coordenadas que apresentam conjunção são chamadas de orações coordenadas sindéticas, tá? Já as que não possuem conjunção são chamadas de orações coordenadas assindéticas, certo? Então, recapitulando, período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Se essas orações são independentes, nós temos um período composto por coordenação, portanto, orações coordenadas. Se essas orações do período composto dependem uma da outra, a gente tem uma oração subordinada, um período composto por subordinação. Então, orações subordinadas. Hoje, são as coordenadas sindéticas com conjunção ou assindéticas sem conjunção. Presta atenção aí. Quando as orações coordenadas têm a conjunção, são sindéticas, a gente vai classificar essas orações coordenadas de acordo com a conjunção que faz o papel de ligar as orações dentro do período. Podem ser aditivas, que são aquelas que dão ideia de sequência ou adição de fatos ou acontecimentos. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção aditiva. Então, as orações coordenadas aditivas recebem esse nome porque elas possuem uma conjunção que é uma conjunção aditiva. Então, a oração coordenada é classificada de acordo com a oração que desempenha seu papel ali. Por exemplo, eu não vou comer salada nem tomar suco. Então, você tem duas ideias e uma ideia adicionada à outra. Então, você tem o nem, que está em amarelinho aqui, que é a nossa conjunção aditiva, tá? Que vai adicionar a ideia de não tomar o suco, a ideia de não comer salada. Beleza, gente? Além de aditiva, elas podem ser adversativas, que são aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Então, tens a ideia contrária, a ideia de oposição. Elas são articuladas por meio de uma conjunção adversativa. Então, a oração coordenada adversativa se classifica assim, porque é uma conjunção adversativa que exerce o papel de ligar as orações do período. Quais podem ser essas conjunções? Está aqui, ó. Porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Observa aqui, ó, no entanto e não obstante são conjunções formadas por mais de uma palavra. Quando a gente tem mais de uma palavra que exerce a função de uma só, a gente chama de locução. Como exerce função de conjunção, é locução conjuntiva. Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Então, o fato da gente ter a ligação pelo porém aqui, que é uma conjunção adversativa, classifica a minha oração coordenada como adversativa. Só que é o seguinte, observa a ideia contrária aqui. A pessoa queria ficar em casa, mas não vai poder. Vai ter que fazer, vai ter que sair. Então, vai ter que ir ao banco. Sacou? A ideia é contrária aí, oposta. Além disso, podem ser também alternativas,
que são aquelas que excluem o conteúdo da outra. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção alternativa, ou pelos pares, quer, já, ora. Viajarei de avião ou pegarei um ônibus. Você não pode exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Ou é de avião ou é de ônibus. Quando você tem que escolher entre alternativas diferentes, utilizando ou esses pares de conjunções que tem aí na tela, a gente tem orações coordenadas alternativas, ok? Podem ser conclusivas, que já expressam uma conclusão ou consequência lógica baseada na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção conclusiva, que pode ser o logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Fez uma cirurgia, por isso não irá à aula. Então, qual é a conclusão? Aqui se conclui, né, pelo fato de ter feito a cirurgia. Não vai à aula, não tem condição de ir à aula. É essa a conclusão que a gente chega. É essa a consequência que vai acontecer. A pessoa fez a cirurgia e, por consequência, não poderá ir à aula. Beleza, gente? Então, aí são as conclusivas. E, por fim, né, que são 5 classificações, a gente tem as explicativas. Quando expressam uma explicação para o que é dito na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção explicativa. Porque, que e pois. Ela estava comemorando porque foi aprovada. Tá? Estava comemorando. Por qual motivo? Qual é a explicação dessa comemoração? Porque foi aprovada. Tá? Que eu espero para ti no fim do ano também. Então, tem que estudar. Além disso, além dessas 5 classificações, são as classificações das orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que possuem conjunção fazendo a ligação entre as orações. Mas pode não ter a conjunção. Quando não tem a conjunção, são assindéticas, tá? E geralmente quem faz a ponte entre essas duas orações, ou mais, que formem o período composto por coordenação, geralmente é a vírgula. Como vocês têm no exemplo aí, ó. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Não tem conjunção ligando aqui. Somente a vírgula separando as duas orações, né? Como não tem conjunção, as orações são independentes, é um período composto por coordenação, então são orações coordenadas assindéticas. Tem o A na frente. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Para provar que entendeu, para provar que aprendeu, vai lá no teu livro, páginas 52 a 56, na parte laranja lá, praticando, certo? Enfim, não tem CC, mas vai lá no teu livro, nessa parte praticando, faz a atividade que é referente ao assunto que a gente acabou de trabalhar, coloca em prática o conhecimento. Qualquer coisa, revê a videoaula, tá? Revê os exemplos que tem lá no livro de vocês também. Espero que vocês tenham entendido e aprendido e até a próxima aula.